Bom dia a todo mundo, meu nome é Lúcio Gama, eu trabalho na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e agora estou trabalhando na NIH. Venho aqui todo ano para participar do curso, conheço o Esper desde os 4 anos de idade, e eu sou mais novo que ele, sabe, muito mais novo que ele, mas quem diria, né? Eu vou falar para vocês um pouco agora sobre a replicação viral e a morfologia do HIV. Eu fiz essa aula em 2012 e eu não adaptei muitos slides para esse ano, mas eu sei que mudou muito o horário dessas palestras. Então, para alguns slides, eu nem vou dar muita atenção, porque a Vivi vai falar muito sobre a parte de tratamento, e eu vou focar mais na parte de replicação, porque vocês vão ter muita palestra na parte básica de replicação, a parte de latência, de cura de HIV, a cura de AIDS, e eu gostaria de deixar um pouco mais claro para vocês, porque às vezes fica muito confuso, são explicações que a gente teve há muito tempo atrás, quando você fez biologia, etc., a gente vai recordar esses pontos, tá bom? Qualquer coisa, se quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, e a gente explica na mesma hora. Então, vamos relembrar um pouco o que é um vírus. O vírus não é um ser vivo, ele está entre a matéria viva e não viva. Se ele está fora de uma célula, ele não é uma matéria viva, mas se ele está dentro de uma célula, ele tem a capacidade de se replicar e formar outros vírus que são exatamente a mesma cópia daquele que entrou. São basicamente um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus são DNA, por exemplo, o vírus do herpes é DNA, e outros vírus são RNA, como é o caso do HIV, no caso da influenza, por exemplo. E esse ácido nucleico, ele é protegido por uma camada de proteínas que ajuda esse ácido nucleico a pular de uma célula para outra, de um hospedeiro para outro. Pensem sempre nisso, isso aqui é a parte básica de um vírus, mas alguns outros vírus eles têm algumas outras proteínas que ajudam aquele ácido nucleico a se replicar mais efetivamente. Nessa replicação, ele vai inventar, como eu falei, vai infectar uma célula e vai produzir cópias dele mesmo. E também é uma coisa importante, porque a gente vai perceber que, no caso do HIV, embora ele faça cópias dele mesmo, existe uma grande capacidade de mutação. E essa capacidade de mutação é que leva a esse choque do sistema imune, porque a gente está sempre tentando, como o Ricardo falou, correndo atrás o cachorro correndo atrás do rabo. A gente vai ficar fazendo mutações e o sistema imune tentando achar aquelas mutações. Então, vou dar alguns exemplos de vírus para vocês. Por exemplo, aqui é o parvovírus, que é um vírus de DNA de fita única, ele causa diarreia em cachorros. Nós temos aqui o poxvírus, que é um vírus enorme que causa varíola, que foi extinta, mas é um vírus quase que 10 a 20 vezes maior do que o parvovírus. Existe essa diferença grande de tamanho. Vamos falar um pouquinho do herpes, que o herpes é um vírus DNA que todo mundo conhece, e dá para ver que tem uma camada aqui de proteínas, que não é só aquela camada que eu mostrei antes. Essas proteínas aqui, elas vieram da membrana celular, a gente chama isso de envelope. Na hora que o vírus está saindo da célula, ela leva um pedacinho da célula junto com ela, a gente chama que é um vírus envelopado. Alguns vírus levam essa membrana, alguns vírus não levam essa membrana. O HIV também leva essa membrana junto com eles. O rotavírus, por exemplo, já não leva essa membrana, ele não é envelopado, e é um vírus de RNA de fita dupla, que é uma coisa até interessante. A gente pensa em RNA fita simples, DNA fita dupla, a gente já viu um que era de DNA fita simples, e agora a gente está vendo um que é RNA fita dupla. Mas uma coisa interessante é que vírus estão em tudo quanto é lugar. O Esper falou sobre bactéria, que a gente tem o nosso microbioma no nosso intestino, a gente também tem um viroma no nosso intestino. Não só no nosso intestino, a gente tem um viroma no nosso DNA. 23 a 43% do nosso DNA veio de vírus, que foram entrando no nosso genoma, nós fomos adaptando, e agora ele faz parte do nosso corpo. Vários RNAs que a gente faz em várias células vieram de evoluções antigas, de infecções antigas. Então, o vírus também é parte do nosso sistema biológico. Mas aqui eu vou dar só um exemplo interessante para vocês de vírus. Essa aqui é uma ameba, que está com um vírus chamado mamavírus. Olha o tamanho do vírus, é um vírus enorme, é o maior vírus que a gente tem, que já foi encontrado. E o mais interessante é que esse aqui é o mamavírus, que ele tem esses espinhos, é um vírus DNA gigante e que infecta amebas. O interessante é que encontraram um outro vírus chamado Sputnik, que ele infecta um mamavírus. Então, é um vírus que infecta um vírus.
Então, existe até não é só uma questão do vírus infectar mamíferos ou plantas, tem até um vírus que infecta bactérias, que são os fagos, e agora um vírus que infecta um vírus. Mas vamos falar do HIV. Então, o HIV, aqui tem um sistema esquemático do HIV, vamos ver as partes dele aqui, ó. Aqui temos o RNA, e vocês vão ver que o RNA é de fita dupla, não, desculpa, duas fitas de RNA, o que é diferente de fita dupla, é um vírus que chama diploide, são duas fitas de RNA. Aqui temos as proteínas que vão proteger o RNA, e aqui nós temos o envelope, que é formado por parte da membrana celular, com mais algumas proteínas que o vírus fez, que vai ajudar esse vírus a se multiplicar na próxima célula. Junto com isso, ele também carrega algumas enzimas e outras proteínas para ajudar essa replicação na hora que o vírus entra na célula. Ele tem de 100 a 150 nanômetros de diâmetro, não é um vírus muito grande, mas também não é um vírus muito pequeno. O número de bases desse RNA também não é tão grande assim, é 9 kb. Dá para você colocar num plasmídio, dá para você brincar com isso em termos de biologia molecular. Diferente, por exemplo, de um herpes, que tem 150 kb. Trabalhar com herpes assim, é muito mais complicado. E aqui nós temos várias, como eu falei, nós temos várias proteínas que às vezes elas são carregadas junto com o vírus para ajudar a maturação desse vírus e a próxima infecção. Por exemplo, proteases que ajudam a maturação do vírus, ele carrega com ele a transcriptase reversa, onde vai transformar o RNA num DNA. Nós temos o VPR, por exemplo, que é uma proteína que ajuda o tráfego do núcleo, tem o VIF, tem outras proteínas aqui que eu não vou colocar, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele é um vírus bem complexo, não é um vírus tão pequenininho, tão simples como o rotavírus. Ele tem um sistema dentro de proteínas que é mais complexo que outros vírus. E também a integrase, que ajuda a fazer a integração ao genoma celular, como eu vi, outras proteínas. Então, vamos fazer a relação agora dessas proteínas que fazem parte aqui do vírus com o genoma do vírus. Aqui nós temos o genoma do vírus, é um genoma de 9 kb, como eu falei. Nós temos aqui uma partinha chamada de... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu vou colocar no outro. Tá, vou colocar no outro. Nós temos aqui uma partinha chamada de LTR, de Long Terminal Repeat, quer dizer que é um terminal longo que repete dos dois lados. Esse é onde está o promotor do vírus, onde você vai começar a fazer RNA do vírus. Ele tem uma parte de prime para fazer a transcrição reversa. E, além de tudo, é dessa parte aqui que ajuda o vírus a se integrar no genoma da célula hospedeira. Depois do LTR, nós temos essa partinha aqui do vírus que é responsável para fazer o GAG, que são as proteínas estruturais do capsídeo, aquelas proteínas que protegem o RNA. Tem uma precursora que depois ela é dividida em várias outras proteínas. Depois temos o POL de polimerase, que embora não seja só a única enzima que seja feita, embora seja chamada de POL, são 3 enzimas. Nós temos a transcriptase reversa, a integrase e também a protease, que faz parte desse gene aqui. E depois temos o outro envelope, que são aquelas duas proteínas que eu falei, que parecem que são alguns espinhos que saem no meio da membrana celular, que ajuda a se ligar ao receptor de outras células. E temos as proteínas reguladoras, NEF, TAT, REV, VIF, VPR, VPU. Eu não vou dar muita atenção para essas proteínas, embora elas sejam importantíssimas, porque vocês vão ouvir falar dessas proteínas nesse curso. Nós temos algumas pessoas, alguns pesquisadores que vão falar bastante de NEF, outros vão falar bastante de VIF e VPR. Cada uma dessas proteínas tem um fator importante na replicação viral. Se você bloqueia uma dessas proteínas, ou para-se a replicação, ou a replicação é menos eficiente. Por exemplo, acharam alguns pacientes que eram HIV positivos na Austrália, eles não tinham NEF. Esse NEF tinha sido deletado do genoma. Esses pacientes ficaram anos replicando o vírus, mas não ficando doentes. Então, o NEF ajuda, por algum motivo, a aumentar a replicação desse vírus e também a causar doença, talvez aumentando a ativação celular, a gente não sabe ainda. Então, e aqui que vai ser o esqueleto da nossa aula. Então, eu vou basicamente falar para vocês o que a gente vai falar em cada etapa, e depois eu vou falar dessas etapas mais especificamente. Então, esse vírus aqui, o nosso HIV, num fluido, por exemplo, está no plasma, está no sangue, ou está no esperma. Esse vírus, ele consegue se ligar a uma célula especificamente, ele tem uma ligação específica, que a gente vai conversar sobre isso. Uma vez que se liga a essa célula, chamada de adsorção,
ele fica bem próximo da membrana celular, e com isso ele se funde, é isso? Funde, pego feio. Ele se liga, a membrana dele se funde à membrana celular. Então é a fusão. Vocês vão ver que às vezes eu não tenho palavra que eu não consigo mais falar. Tá? Já estou 24 anos nos Estados Unidos. Que naquela piada da loura burra que foi para a França aprender francês, esqueceu o português e voltou sem falar nada. Então vocês vão ver que vai ter... as pessoas adoram me corrigir. Às vezes, tem uma vez que eu dei uma palestra num congresso aqui, falei mimicar, porque em inglês é mimic, to mimic. E como que é em português? Mimetizar. Até o cara fica falando, não é mimicar, é mimetizar. Esse carioca me corrigindo depois. Bem. Então, o vírus se funde à célula e nessa fusão ele libera o que a gente chama de capsídeo junto com o RNA ali dentro. Então, aqui é a liberação do capsídeo. Antigamente se pensava que essas duas etapas aqui eram feitas separadas. A primeira etapa é chamada de descapsidação, onde se perde as proteínas de fora e o RNA fica livre. Em inglês a gente chama de raw RNA, o RNA pelado, ele não tem mais a roupa protegendo o RNA. E com essa descapsidação vem a transcrição reversa. A gente já se sabe que isso não se acontece em etapas. Isso aqui acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que esse capsídeo está migrando para o núcleo, ele vai perdendo partes do capsídeo, vão entrando DNTPs e vai sendo feito o DNA dentro desse capsídeo. Só vai completamente ser descapsidado quando chegar perto aqui do núcleo. Uma vez que esse RNA faz do DNA, se transforma num DNA e entra no núcleo, esse DNA agora vai se integrar, até a fase de integração, ao genoma da célula hospedeira. Uma vez que está integrado, ele vai começar a fazer RNAs. Os primeiros RNAs que ele faz, eles são RNAs que vão transcrever o TAT e o REV. Esse RNA sai aqui do citoplasma, faz o TAT, faz o REV, esse TAT e REV entra de novo no núcleo e ajuda a replicar, a fazer a transcrição de RNA muito mais eficiente, e com isso você começa a fazer as proteínas estruturais, outras proteínas e as proteínas do envelope, para você depois, então, transcrição de TAT e REV, transcrição de full genoma, o genoma completo. Aí você produz as proteínas virais, vai para a membrana, e aí temos a encapsidação, ou seja, a formação do capsídeo de novo, o brotamento, quando sai com a parte da membrana da célula, e a maturação. Você vê que a maturação só existe depois do brotamento. Isso aqui é importante porque as proteases, as inibidoras de proteases, elas não permitem a maturação do vírus. E precisa-se de uma protease para que haja maturação. Então isso acontece depois que o vírus sai da célula. Então, vamos falar desse ciclo aqui. Então, primeira fase, a fase de adsorção. O vírus, ele não se liga a todas as células. Existem alguns vírus que se ligam a várias células. VSVG, herpes se liga a vários tipos de células. O vírus HIV, o HIV, ele se liga às células que expressam CD4 principalmente, com um outro correceptor que vai ser ou o CCR5 ou o CXCR4. A grande maioria dos vírus ele se liga ao CD4 junto com o CCR5. Principalmente, a grande maioria das cepas virais, cepas de HIV, se ligam a esses dois, ao receptor CD4 e CCR5. Eu estou falando principalmente porque lembra que o Ricardo estava falando do SIV, o vírus do símio, que veio do macaco? Eu trabalho com SV na Hopkins. Agora estou trabalhando com HIV, mas eu trabalho principalmente com SV. E o nosso vírus que a gente trabalha no laboratório, ele é CD4 independente. Ele não precisa do CD4 para entrar, ele precisa do CCR5. Então, existiu uma adaptação do vírus a conseguir entrar em células que só expressam CCR5 e não CD4. Mas isso é um tipo diferente, é uma cepa diferente. Temos outras cepas de SV que se ligam a CCR2, não CCR5. Com HIV, basicamente, vai ter que ter o CD4 e um correceptor, que seria o CCR5. Ligando-se, então, à membrana celular. Aqui é só para você comparar com o vírus da influenza, a maneira diferente como ele se liga e como ele entra dentro da célula.
Então vamos ver os bloqueios naturais. O que o nosso corpo faz para evitar que esse vírus se ligue às células? Primeira coisa seria a presença de anticorpos. Uma vez que o corpo faz anticorpos que a gente chama de neutralizantes, eles conseguem se ligar a essas GP120 e GP41, que são as duas proteínas do envelope, e com isso bloquear fisicamente a entrada, a chegada do vírus à célula. Outra proteína que a gente tem são os complementos. Complemento também, o anticorpo se liga, o complemento se liga ao anticorpo, faz uma cascada do complemento e evita que esse vírus chegue à célula e acaba sendo opsonizado por fagócitos. E nós temos também eu vou falar de bloqueio aqui, não é que todo mundo tem, mas existe um bloqueio genético. Nós temos pessoas no mundo que têm uma mutação no CCR5 e falta um pedacinho do CCR5. E vocês vão ouvir falar nisso no curso, porque a gente fala bastante sobre esse delta 32. Aquele paciente que foi curado do HIV, ele foi transplantado com células de uma pessoa que tinha essa mutação. E essa mutação ela pode ser dos dois cromossomos, homozigótica, heterozigótica, obrigado. Algumas pessoas têm só uma em uma cópia e uma pessoa tem duas cópias. A pessoa que tem duas cópias, ela totalmente, ele não é infectado por vírus que depende do CCR5. Talvez ele seja infectado por um vírus que depende do CXCR4. Pode ser, a gente não tem essa prova ainda. E algumas pessoas elas são heterozigóticas e só tem uma cópia. E uma curiosidade, eu sou heterozigótico para isso, não sei de onde que veio essa minha deleção, mas ela tem principalmente pessoas que vieram da Europa, e eu descobri isso quando eu fiz o exame do meu genoma. Então não é tão raro, mas também não é tão, em algumas populações não é tão comum. Então quais são agora os bloqueios exóticos? Quais são os medicamentos que a gente tem que conseguem fazer esse bloqueio da fusão e da adsorção? A Vivi vai falar mais sobre isso. Existe um que é chamado Efuvirtide, que bloqueia, se liga ao GP41, e nós temos o Maraviroc, que se liga ao CCR5. A Vivi vai falar mais sobre isso depois na próxima aula. Vamos então para a descapsidação. Como eu falei para vocês, o vírus se liga e se funde à célula, e aí o capsídeo ele é liberado junto com as duas fitas de RNA aqui. Através dos microtúbulos da célula, ele começa a se migrar para perto do núcleo. E nesse processo aqui é onde vai acontecer a transcrição reversa. Então vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, que nosso corpo consegue fazer para evitar essa parte aqui do ciclo de replicação. Um dos bloqueios naturais, que infelizmente a gente não tem, mas os macacos têm, é uma proteína chamada TRE5-alfa. Essa proteína aqui é específica nos macacos para evitar que o HIV se replique. Nós temos alguns TRIMs, mas não são os TRIMs que conseguem bloquear o HIV. Eles bloqueiam outros tipos de lentivírus. Esse TRE5-alfa no macaco, ele não consegue se ligar ao SV, mas consegue se ligar ao HIV. E o que ele faz? Ele se liga ao capsídeo e evita que o capsídeo seja descapsidado. E com isso não tem jeito dos nucleotídeos entrarem dentro desse capsídeo e esse vírus é degradado depois. Mas nós temos um outro tipo de defesa chamado SAMHD1. Essa proteína aqui, ela depleta o microambiente da célula de DNTPs. E sem NTPs, a gente não tem como fazer a transcrição reversa. Então ele deixa a célula daquela área ali pobre de DNTPs, permitindo que esse vírus aqui chegue lá sem fazer a transcrição reversa. Macrófagos são muito ricos em SAMHD1, por isso que eles são muito mais, menos suscetíveis à replicação viral do que linfócitos. Linfócitos naive também eles têm muito SAMHD1. Então as células que se replicam bastante, elas precisam ter muitos nucleotídeos, correto? E tendo muito nucleotídeo, ajuda também o vírus a fazer a transcrição reversa muito mais eficiente. O vírus, em resposta, criou uma outra proteína para degradar o SAMHD1, que é chamada de VPX, que existe no símio e existe em HIV2. Então, esses vírus aqui, eles conseguem bloquear o SAMHD1, evitando que exista depleção dos DNTPs. Então, tem essa guerra do vírus com o ser humano.
ou com, pelo menos nesse caso aqui, com as células que têm essa proteína. E aí, dentro desse capsídeo, e até um pouco fora do capsídeo, no final dessa migração do vírus da membrana para o núcleo, a gente vai ter a transcrição reversa. Esse processo é um processo bem complicado, se eu for falar etapa por etapa. A melhor maneira, eu vou falar geralmente o que vai acontecer, a melhor maneira de vocês entenderem visualmente como isso acontece, vai no Google. Põe Google, replicação, HIV, porque não tem jeito. Vocês vão ver o meu desenhinho aqui, vocês vão ficar, ah, meu Deus do céu, lá vem. Não, vai no Google depois e vê que vocês pelo menos ter uma ideia melhor do que eu vou explicar para vocês. Mas o que é básico para vocês aqui? Primeira coisa, a enzima transcriptase reversa, ela não faz só a transcrição. Ela tem 3 sítios de ativação, que um deles pode ser até bloqueado em relação aos outros 2. O primeiro sítio é a capacidade de fazer DNA a partir de um RNA. Lembra daquela coisa de biologia? DNA dependente, RNA, papapá? Então, aqui ela usa o RNA como molde, template, molde? Obrigada. O RNA como molde e faz o DNA a partir desse molde de RNA. Primeiro sítio. Segundo sítio de ativação, ele quebra o RNA. Então, ele reconhece um RNA híbrido, que tem RNA e DNA, e essa parte da enzima vai cortando o RNA e jogando fora, deixando só agora uma fita de DNA. Então, ele é uma RNase H, de híbrido. E nós temos o terceiro sítio, que ele faz um DNA a partir do molde dessa fita que acabou de sair daqui. Então, nós temos fazer a fita única e depois a fita dupla de DNA. Então, olha que lindo, né? Para a gente entender isso aqui, onde vocês vão? YouTube, tá? Mas vou falar geralmente o que vai acontecer, tá? Depois, então vou falar sem ficar pensando muita atenção para vocês explicarem, porque eu sempre vejo na cara das pessoas assim, né? Aquela cara, não estou entendendo. Então, vamos por etapas aqui. Primeira coisa que acontece, o vírus traz com ele um RNA transportador que tem uma lisina. Esse RNA transportador ele se liga a esse pedacinho aqui do RNA chamado de Primer Binding Site, sítio de ligação do primer. E agora que nós temos uma fita dupla, lembra de que transcrição sempre tem que ter uma fita dupla para começar. Correto? Lembra disso. Sempre tem que ter uma fita dupla. Não tem jeito de você começar com uma fita única. Então, aqui quando ele tem só o RNA, não tem jeito. Mas quando você coloca o transportador, que já veio da célula hospedeira, dentro da partícula viral, agora a transcrição reversa pode começar. Então, você vai começar a fazer a primeira fita de DNA aqui. O que vai acontecer? O RNA agora é degradado, deixa só a primeira fita de DNA. O que vai acontecer agora, esse RNA aqui agora, esse DNA aqui agora, ele pula para a segunda fita de RNA que eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o vírus é diploide? Então, agora ele sai dessa fita primeira aqui, que já está meio degradada, ele pula para a segunda fita de RNA. Então, se não tiver essa fita, o vírus ele não se replica corretamente. Precisa de ter essa segunda fita. E é por causa dessa segunda fita que também aumenta a capacidade de mutação e recombinação do vírus, se tiver as duas fitas completamente diferentes. Se tiver duas partículas, por exemplo, entrando no vírus ao mesmo tempo, você vai ter essa mistura de RNA na hora que sai o outro vírus. Então, aqui, na hora que pula esse DNA para esse outro lado, nós temos agora essa partinha verde, que está vendo R aqui, R de repeat, de repetição. Existe o mesmo sítio aqui, o mesmo sequência aqui, existe no final do vírus. Então, agora que essa verdinho aqui foi feito no DNA, esse verdinho agora se liga ao verdinho do finalzinho, que é para outra fita. E nós vamos começar agora a segunda parte da transcrição, que é terminar a fita única de DNA. Pronto, acabamos a fita única de DNA. O que vai acontecer agora? Essa partezinha aqui vai ser degradada. Lembra da RNase? Tem que perder. Vai ser degradado. Mas nessa degradação, ele vai deixar 2 pedacinhos de RNA ali, que é chamado de trato de polipurina. Por que ele vai deixar esses tratos de polipurina? Para começar aí a transcrição do outro lado. Então, começa a fazer o DNA número 2 agora, através desse polipurina aqui. Agora a gente vai ter o DNA sendo feito nessa direção. Vai fazendo nessa direção, inclusive essa partezinha aqui do RNA transportador. O tRNA é degradado, perdeu, mas nós temos aqui agora uma fita dupla de DNA aqui.
única aqui. Isso aqui vai se enrolando e nós temos a fita, aí nós temos a continuação dessa transcrição até fazer toda a molécula. Por isso que eu falei que é complicado fazer isso sem ver a visualização de um filminho, porque dessa parte aqui é a parte mais complicada, porque ela parece que vai ficar circular assim e fica realmente linear e fica realmente linear, mas em alguns momentos ele faz uma parte circular, e essa parte circular fica dentro do núcleo sem se integrar, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos fazer de novo aqui, terminou o DNA 2, vamos fazer tudo de novo agora, colocando um pouquinho o que nós temos de proteção, proteção biológica natural e proteção que nós inventamos, que o ser humano inventou para poder bloquear essa transcrição. Bom, antes disso, esqueci de falar, uma parte que eu até gosto de falar, esqueci. Isso aqui é um tipo de replicação de qualquer retrovírus. Qualquer retrovírus tem esse tipo de replicação. Os lentivírus têm uma coisa especial. Vocês lembram de outros retrovírus? O que os outros retrovírus causam no ser humano? Ou em animais, o que eles causam? Não os lentivírus, os outros retrovírus. Câncer. Eles causam câncer. O vírus ele se liga ao genoma e pode causar câncer. O HTLV1, por exemplo, HTLV2 causa leucemia em ser humano. E esses vírus eles não conseguem penetrar no núcleo, porque uma vez que eles chegam perto do núcleo, eles não têm como passar pelos poros. O DNA não tem como passar pelos poros. E com isso o DNA fica ali fora do núcleo até que a célula se divida. Na hora que a célula divide, a membrana nuclear é degradada e aí o vírus chega pertinho do DNA e aí ele se entra. Então precisa de uma multiplicação celular para que os outros retrovírus entrem no núcleo. Nesse caso não precisa. Por quê? Porque o vírus, os lentivírus, todos eles têm o que chama de DNA flap, que eu acho que é muito interessante. Todos os retrovírus eles têm só uma PPT, um trato de polipurina. Os lentivírus têm 2 tratos de polipurina. Então temos 2 começos de transcrição, um que começa aqui e outro que começa um pouquinho atrás. Esse um pouquinho atrás deixa um pedacinho de DNA ali que forma o que a gente chama de 3-strand DNA, ou seja, um DNA de fita tripla. Esse DNA de fita tripla é reconhecido por algumas proteínas do nosso corpo e leva aquela fita de DNA para dentro do núcleo. Então a célula não precisa se replicar ou multiplicar para que isso aconteça. Isso é uma coisa que só acontece nos lentivírus. Um cara francês que descobriu isso. E eu acho que isso aqui deve ser muito importante para a parte imunológica, mas até hoje ninguém achou nenhum tipo de resposta imunológica a isso. Eu tenho certeza que seria uma região ótima para a gente poder achar algum tipo de remédio ou de um tipo de medicamento para isso. Bom, vamos então colocar os nossos bloqueios naturais. Primeiro bloqueio natural, ApoBec. Vocês vão ouvir falar disso porque todo mundo agora trabalha com ApoBec. A ApoBec é uma enzima que ela faz com que haja uma hipermutação. Toda vez que ela acha um C, ela transforma em uridina. Ela acha um C e coloca uridina. Com isso, você tem várias partes da molécula do DNA nova que vai ter cheio de, nesse caso, U. E o que o U vira depois no DNA? Vira G. Nós temos, desculpa, o que seria o T vai ficar ficando com A. Então, eu vou ter uma série de As depois no genoma desse vírus. Quanto mais ApoBec você tem na célula, mais mutações vocês vão ter. E o que causa o aumento de ApoBec na célula? Interferon, é uma resposta de interferon. Então, se você dá interferon para a célula, aumenta a transcrição de ApoBec, e quando entra um vírus, esse vírus começa a colocar essa enzima começa a fazer tanto U, que esse vírus depois não consegue se replicar, uma vez que ele entre no núcleo. Nós temos aqui sensores que ajudam a hiperprodução de interferon. Um desses sensores, chamado GMDA5 e RIGAI, ou são sensores que conseguem perceber a formação de fita dupla, que não tem muito nesse vírus. Aqui nós temos mais híbridos. Até hoje não se achou algum tipo de sensor que consiga detectar os híbridos, mas existem alguns sensores que detectam a presença de DNA no citoplasma, porque DNA não pode ter no citoplasma. Não é normal ter DNA no citoplasma.
Então, esses sensores, como o ZBB1, tem outro chamado STING, que foi descoberto também há alguns anos, quando se forma essas duas fitas de DNA, ele se liga essas duas fitas e faz uma cascata de interferon, aumentando o interferon para avisar as outras células que existe uma infecção naquela célula. E, como eu falei, talvez exista algum sensor para esse DNA flap, porque a gente não sabe ainda. E temos aqui uma outra proteína que ela não é uma proteína que ajuda a gente a se defender do vírus, mas é uma proteína que ajuda o vírus. É uma chamada de TREX1, é uma proteína que é nossa, né, no nosso corpo, ela degrada DNA. E nessa degradação de DNA, ela ajuda a formação de nucleotídeos no citoplasma. Por que isso ajuda o HIV? Porque se você tiver um excesso de fita dupla aqui, várias fitas duplas de HIV, esse TREX aqui vai cortar esse DNA e vai esconder os outros DNAs que estão entrando agora no núcleo. Então, é como se fosse uma enzima que, através dessa degradação do DNA, ela evita que esse DNA seja reconhecido no citoplasma. Se você bloquear esse TREX, você vai ter acumulação de DNA por fora do citoplasma, aumentando a resposta de interferon. E os bloqueios exógenos, que eu tenho certeza que a Vivi vai ficar falando disso bastante, porque é uma das nossas drogas principais para o tratamento com HIV. Um deles são os inibidores da transcrição reversa. E nós temos dois tipos de inibidores de transcrição reversa. E até eu queria falar com a Vivi depois isso, porque eu tenho uma visão... tem gente que gosta de falar de inibidores da transcrição reversa e outros inibidores da enzima, da transcriptase reversa. É um pouco diferente, na minha cabeça é um pouco diferente. Nós temos dois tipos de inibidores da ação da transcrição reversa. O primeiro é chamado de dideóxos, né? Eles são análogos do nucleotídeo. Você tem o RNA aqui na ribose, ele tem duas hidróxis aqui, lembra disso? Tem um HO e um HO aqui. O DNA é um dideóxi, correto? Di porque ele não tem aquele óxido que você tem aqui. Então, desculpa, ele é um deóxi, né? Ele é deóxi, ele perde um desses óxidos aqui. Esses análogos de nucleotídeos, como o AZT, como o PMPA, tenofovir, ele é um dideóxi, ele perde os dois hidróxis daqui. E com isso, quando a enzima está colocando os nucleotídeos, quando ela coloca esse nucleotídeo no lugar do nucleotídeo normal, a transcrição para. Não tem como ligar agora essa parte do fosfato aqui junto com essa parte do hidróxi. Então, a enzima, ela continua funcionando, mas não tem mais como terminar esse template aqui, como terminar esse molde. E parou, então, a ação da transcrição reversa. Nós temos análogos de nucleotídeo, como eu falei, o tenofovir, e nós temos análogos de nucleosídeo, que eles são, então, uma etapa ainda antes ainda do nucleotídeo, como, por exemplo, o AZT. E nós temos aqueles que não são análogos de nucleotídeos. Esse sim eu considero um inibidor da transcriptase reversa, da enzima, porque ele se liga, a nevirapina, ela se liga na enzima, como se fosse uma mão, um pedacinho de pedra que entra no meio de uma mão e evita que isso aqui se feche. E com isso ela evita, então, a ligação dessa enzima ao DNA ou ao RNA. Para mim, isso aqui é a inibição da enzima, e aqui é a inibição do processo enzimático. Eu sei que é uma besteira falar isso, mas às vezes quando eu leio muito sobre isso, eu falo, isso aqui não está muito correto, porque aqui a enzima continua funcionando, só que não tem para onde ir. Dá para ver essa diferença? Aqui tem alguns nomes de alguns desses remédios, e depois que começamos a fazer o DNA entra na célula, e nós temos então a integração. Essas enzimas são esses remédios são os mais novos que nós temos, tá? São os inibidores de integrase. Ele começou com o raltegravir, agora nós temos, como o Ricardo falou, o dolutegravir, que são um dos mais potentes, são um dos mais importantes. Se você dá se você tem algum tipo de regime que você está dando para o paciente, que não está dando certo, coloca um inibidor de integrase e melhora. E o dolutegravir tem uma coisa ainda mais importante, que antigamente achava-se que dolutegravir não causaria resistência. Hoje já se sabe que tem uma resistência, mas ele é muito difícil de causar resistência nos vírus.
Então, acredita-se que só com dolutegravir, agora tem outra que é parecido com o dolutegravir, chamado cabotegravir. Devia ser falado do cabotegravir? Não, né? Mas vou mencionar só. Existem pesquisas que acham que só dando o cabotegravir você conseguiria segurar a replicação viral, nem precisar fazer o coquetel. Então, a gente está especializando mais essas drogas, que é melhor também porque não dá tanto efeito colateral. E aqui eu deixo só lembrar para vocês, lembra que eu falei para vocês que o genoma nosso está cheio de vírus? Pois é, esses vírus vieram de retrovírus. O nosso genoma está cheio de transposons e cheio de retrotransposons que vieram de vírus antiquíssimos que se ligaram ao nosso genoma quando a gente ainda era um macaquinho lá 1 milhão de anos atrás. Então, sempre pensem nisso, que talvez no futuro, quando eu falo no futuro, daqui a uns 100 mil anos, né, o HIV pode até ser parte também do nosso genoma, né, durante essa evolução. Se o Trump não matar a gente vai ter até um futuro para chegar a esse tipo de evolução. E aqui eu vou dar só um tempinho um pouco maior, só por causa de uma pessoa, chamada Matthias Peterlin. Ele sempre vem aqui e sempre dá aula e sempre vai falar dessa proteína para vocês e vai todo mundo ficar boiando por meia hora, então eu vou só falar um pouquinho sobre essa proteína. Como eu falei, o vírus entrou, se ligou ao DNA, a primeira coisa que ele tem que fazer agora é o quê? Fazer RNA para fazer o TAT, o REV e depois o full genome, correto? Então essa aqui é a transcrição inicial. A transcrição inicial ela começa com enzimas, não enzimas, fatores de transcrição que se ligam ao promotor do vírus, que é o LTR. Esses fatores de transcrição formam como se fosse uma pista de avião. Ela se muda um pouco a conformação do vírus para que a polimerase se ligue e comece a fazer RNA. Então, quais são esses fatores de transcrição que ajudam o vírus a se replicar? São fatores de transcrição que se ligam aos sítios que estão presentes ao LTR. Um dos mais importantes é o NF-κB. NF-κB que também aumenta em resposta, não aumenta, né? Aumenta a translocação dele do citoplasma para o núcleo em resposta a interferon, ou então inflamações, ele vai para o núcleo e se liga ao LTR do vírus e ajuda o vírus a começar a fazer RNA. Aqui estão todos os fatores de transcrição que se podem ligar ao HIV. Você vê que tem uma quantidade enorme. Então, se você bloqueia um, sempre tem um outro que ajuda a fazer essa transcrição. Por muito tempo, eu trabalhei com um chamado CBP-beta, que é muito importante nos macrófagos, mas não nos linfócitos. E é impressionante, se você bloqueia isso aqui, diminui a transcrição do vírus naquela célula. E aí que eu vou falar um pouco sobre latência. Como o Ricardo falou, o vírus entra no ser humano, começa a se multiplicar. Depois de um tempo, diminui a carga viral no sangue, correto? Diminui um pouco, a pessoa fica sem nenhum sintoma. Se você tratar aquela pessoa com um coquetel bem eficiente, você bloqueia a replicação viral, correto? Então, você não tem mais replicação viral naquele paciente. Não quer dizer que o vírus desapareceu. O vírus está lá ainda, escondidinho, em algumas células. E eu vou falar disso amanhã. A gente vai ter 2 outros palestrantes que vão falar sobre isso amanhã. Esse vírus que está dentro dessa célula, nessa célula que está quietinha, a gente fala que esse vírus está latente. Esse vírus não está expressando RNA, não está expressando proteína, e com isso não é visível ao sistema imune. E não sendo visível ao sistema imune, não é atacado. Com isso, ele fica no corpo humano por anos, e você para o remédio, primeira vez que sai um vírus, começa a replicação de novo. Então, esse que é o grande problema nosso no tratamento de HIV, é a latência desse vírus em células específicas do nosso corpo. Quais são essas células? São CD4 de repouso, CD4 de memória, que não estão sendo ativados. Também a gente vai falar muito sobre isso. Antigamente não se falava muito isso porque não tinha muita gente trabalhando com cura. Agora tem bastante gente trabalhando com cura. A ideia da cura, para alguns pesquisadores, é ativar esses vírus que estão dormindo e fazer com que eles sejam visíveis agora para o sistema imune. Então é chamado de kick and kill, chutar e matar. Então você vai chutar a célula, ela vai começar a fazer vírus, e aí vem o sistema imune e vai matar aquela célula. Então vocês vão ouvir falar disso amanhã.
O problema é como que você define latência. Será que latência é você fazer RNA, todos os RNAs, ou só fazer RNA que faz TAT e REV, ou fazer RNA e não fazer proteína? Até hoje não se definiu exatamente o que é uma latência. E eu estou falando isso porque o Bob Silicano, que é um grande pesquisador lá de Baltimore, o que ele descobriu é que se você tem uma célula, um CD4, que está latente, se você tiver, por exemplo, 1 milhão dessas células numa pocinha, e depois tiver 1 milhão do mesmo paciente em uma outra pocinha, e você dá alguma droga que ative aquelas células, e com isso você acorde os vírus dessa pocinha A aqui, se você fizer a mesma coisa com a pocinha B, pode ser que não aconteça nada. Se você depois esperar uma semana e dar a droga de novo, essa célula começa a produzir vírus. Então, esse tipo de acordar da latência, antigamente pensava-se que você ativou a célula vai sair de latência, o vírus também vai sair de latência. Hoje já se sabe que não é totalmente correto, que essa saída da latência do vírus não está totalmente associado à ativação celular. A gente tem casos onde a célula se ativa e o vírus continua latente, o que aumenta ainda mais a dificuldade de achar uma droga para poder fazer esse kick and kill. Mas isso vai ser falado amanhã. Depois que se faz a transcrição, nós temos um processo chamado meu Deus do céu. Como é que fala splice em português? Ah, que bom. Então, que bom. Então, nós temos o processo de esplaciação, ou não? É splicing só. Para isso ninguém faz palavra, né? Tá bom, então vai. Então todo mundo sabe de splice, correto? Então você tem um pedaço de RNA que você perde os introns e você se liga os exons, e depois esses exons saem do núcleo e vai para o citoplasma. Então aqui você vai ver que o genoma do vírus, ele é grande, como eu falei para vocês, 9 cabeças, e ele faz várias formas spliceadas. Se você tem a forma geral, total, vai se fazer o GAG e o POL. Mas se o esplaciosomo corta essa partinha aqui, você faz o VIF. Se corta aqui, você faz o VPR. Se corta aqui, você faz o VPU e o envelope. Se corta aqui, aqui e aqui, faz o TAT. E se você corta aqui, aqui e aqui, faz o REV e o NEF. Para mim, isso aqui é a parte mais bonita do vírus. E por que essa parte, para mim, é linda? Quando eu comecei a trabalhar com HIV, isso faz muito tempo, algum de vocês não era nem nascido ainda, sempre tinha alguém que falava assim, isso aqui foi o ser humano que inventou. Vocês já ouviram falar disso, né? Alguém do FBI que inventou isso aqui para matar negro na África, né? Sempre tem essa história, matar gay nos Estados Unidos. Um ser humano que inventou esse genoma. Para um ser humano inventar esse genoma, imagine que tem uma parte aqui do vírus, desse genoma aqui. Você sabe muito bem que para fazer a proteína, você tem os códons, correto? De 3 em 3, 3 em 3. Quando você perde um daquele ali, você acabou com tudo, correto? Todo mundo sabe disso. Agora imagina se você tem uma proteína ou uma parte do gene que faz AAA, BBB, CCC. Tudo bem? Isso é uma proteína. Mas se você fazer agora, perder o A e fizer AAB, BBC, CDD, é uma outra proteína. E se você agora perder os dois A's e fazer ABB, BCC, CDD, é uma outra proteína, as 3 viáveis. Para alguém inventar isso, não tem jeito, ainda mais em 1980. E é isso que acontece aqui nessa partinha do HIV. Temos aqui uma parte que faz REV, TAT e envelope ao mesmo tempo, dependendo de onde acontece o splice. Se o splice acontecer aqui, faz envelope. Se o splice acontecer aqui, faz o TAT. Se o splice acontecer um pouquinho depois do TAT aqui, faz o REV. Na mesma parte do RNA e do DNA. Então, na mesma parte, consegue fazer a transcrição de 3 genes diferentes. E isso, para mim, é uma perfeição. A gente não tem isso no nosso corpo, correto? E tem aí um vírus vagabundo que consegue fazer isso. Não tem nem cérebro e consegue fazer isso. Tá bom? TAT e REV são transportados de novo para o núcleo.
O TAT, uma vez que ele é transportado para o núcleo, ele vai se ligar numa região chamada de... deixa eu ver se... Aqui, essa região chamada TAR. Uma vez que o TAT se liga nesse TAR, ele atrai uma série de outras enzimas, ou uma série de outras proteínas, que ajuda a fazer a polimerização do RNA. E é aqui que o Matias Peterlin vai ficar falando desse PTFB, PTFB, PTFB. PTFB é um conjunto de proteínas. Nós temos aqui a CDK9, ciclina T1. Esse produto aqui de proteínas, ele se liga a um pedacinho de RNA no núcleo e fica quietinho ali. Uma vez que entra o TAT se liga ao TAR, ele remove algumas dessas proteínas dessa parte, lá para aquela região do TAR, e aí começa a fazer a transcrição desse RNA mais eficiente. Então, se você conseguir bloquear isso aqui, você consegue evitar a produção viral. E é isso que o Matias Peterlin trabalha o tempo todo, PTFB. Vocês vão ouvir falar disso o tempo todo, PTFB. Então, PTFB é um complexo de proteínas que ajuda na replicação viral. Ele se liga a esse pedacinho de RNA chamado 7SK, que foi originado de um retrovirus, antigo, olha só que coisa interessante, e faz parte da gente, é importante. Esse pedacinho de RNA, ele é inerte quando a célula não está fazendo nada, mas quando esse TAT volta para o núcleo, ele é degradado e ajuda a fazer a polimerização do RNA. Uma vez que esse RNA agora ele é transcrito, ele se liga ao Rev Respond Element, um elemento que ajuda a ligar ao Rev, que também voltou lá para dentro do núcleo, e o Rev carrega esse pedaço inteiro de RNA para fora, e aí se liga aos ribossomos, e a gente começa a fazer mais proteína. Essas proteínas são as proteínas estruturais, que seriam as partes do capsídeo e do envelope. Uma vez que o envelope é transportado para a membrana, ele se liga às balsas lipídicas, todo mundo ouviu falar disso, lipid rafts, onde nós temos várias outras proteínas, concentra aquelas proteínas ali. Essas proteínas, elas atraem a poliproteína precursora GAG, que migra lá para a membrana. Esse GAG ele vai formando quase que só quimicamente, não tem enzima nenhuma. Quimicamente, ele vai fazendo uma bola em volta do RNA, se liga na membrana, aqui, ó, a gente chama de virus-like particles. É quase que uma cristalização. O GAG tem várias dessas moléculas, ele vai se formando essa bola, sem a necessidade de nenhuma enzima, e vai subindo lá para a membrana, com o RNA ali dentro. Uma vez ele chega na membrana, ele se liga a algumas partes do envelope, e aí o envelope sai com um pedaço inteiro do vírus e se matura depois. E aqui nós temos uma proteína chamada tethering. Tether, em inglês, significa amarrar. Você vai amarrar o cavalo, por exemplo, você tether o cavalo ali no poste. Então, o tethering é uma proteína que ela segura o vírus para não deixar o vírus sair. E não só HIV, sabe outro vírus que também é muito atingido por essa tethering? Ebola. Ebola também é evitada a replicação com tethering. Então, eles estão tentando achar algum tipo de remédio que ajude a aumentar a quantidade de tethering, para ver se isso também segura a replicação viral. Se você bloqueia o tethering, e nós temos uma proteína chamada VPU que bloqueia o tethering, aí você consegue liberar essa enzima, essa partícula viral. Uma vez que essa partícula viral é liberada, nós temos a maturação da partícula. E nessa maturação da partícula, se você tem uma droga ali chamada inibidora de protease, você vai permitir que esse vírus aqui saia da célula, fique lá no sangue, mas não infecte nenhuma outra célula. Os inibidores de protease são muito eficientes, tem um pouco bastante de efeito colateral, principalmente os antigos, mas eles são muito eficientes e são parte dos nossos coquetéis que a gente dá para os pacientes. Sequinavir, indinavir, o ritonavir, que além de ser um inibidor de protease, ele ajuda a aumentar a eficiência de uns outros inibidores de protease. Mas isso também a Vivi vai falar amanhã. Então, passando de novo na replicação. Liga, funde, solta o capsídeo junto com o RNA se transforma em DNA, entra no núcleo, integra,
faz REV TAT, o TAT ajuda a fazer mais RNA, o REV ajuda a transportar o RNA para fora do citoplasma, o citoplasma começa a fazer, no citoplasma a gente começa a fazer a transcrição de proteínas para fazer a partícula viral, e também esse RNA vai ajudar a ser o RNA para as próximas partículas virais, se liga da membrana às baças lipídicas, cheias de proteínas do envelope. Nós temos a encapsidação, brotamento e maturação. Perguntas? Com certeza, né? Mas